Salve família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Rod Brito aqui no YouTube. E você sabe que esse vídeo é especial para você do 8º ano da minha escola do Eliseu, logicamente para você do 8º ano da rede pública, se chegou até aqui, mas não é do Eliseu, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. E já que tá aqui, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. E a gente está agora no segundo vídeo do PET 2, ou seja, nós vamos analisar agora a semana 2 do PET 2. Na semana 1, você viu, nós vimos Revolução Francesa e alguns pontos importantes do movimento ali entre 1789 e 1799. Nessa semana 2 do PET 2, nós vamos ver a independência das 13 colônias inglesas, ou seja, independência dos Estados Unidos da América. É importante você lembrar ou saber de um ponto que é fundamental. Diferente de Espanha e diferente de Portugal, a Inglaterra não impôs logo de cara o pacto colonial sobre essas áreas que tinha aqui do outro lado do Atlântico. Ou seja, aquele território da faixa atlântica da América do Norte, o que veio a ser os Estados Unidos, pertenciam à Inglaterra, mas os colonos tinham desde o início, da chegada dos primeiros colonos ali a bordo do navio Mayflower, os pais peregrinos, eles tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade política e econômica. Bom, só que tudo ia muito bem, tudo ia muito legal, até que a Inglaterra muda a sua postura, até que a Inglaterra tenta impor algumas sanções, algumas limitações e mesmo impor o pacto colonial sobre esses territórios. Bom, é um outro assunto. Vamos avançando, parte a parte, para a gente pegar e fechar essa semana 2. Vamos lá logo para a atividade 1? Então vamos para a atividade 1, semana 2 do seu PET 2. Já vou começar lendo, hein? O processo de colonização das 13 colônias inglesas na América seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. As colônias do Sul se caracterizavam como colônias de povoamento. Opa! Pera aí que tem alguma coisa aqui que não está legal. Bom, antes de eu falar da atividade, vamos só entender. Historicamente, didaticamente, para facilitar, nós convencionamos dizer que a colonização da América acaba acontecendo de duas maneiras, de dois tipos. Nós acabamos tipificando o processo de colonização. Dois modelos. O modelo de povoamento, que durante muito tempo defendeu-se ter predominado na América do Norte, e o modelo de exploração, que acabou predominando nas Américas Central e do Sul, muito por causa do Pacto Colonial. Mas é importante você entender um detalhe. É difícil povoar sem explorar, e é muito complexo explorar sem povoar. Então, assim, as duas atividades ou os dois processos estão interligados. Mas, em termos de organização, as colônias de povoamento, elas tinham como característica mão de obra livre e assalariada, minifúndios, policultura e uma produção voltada para o mercado interno, para o abastecimento das necessidades internas. Já as colônias de exploração, essas tinham como característica a mão de obra escrava, principalmente negra africana, grandes unidades territoriais, ou seja, grandes latifúndios, a monocultura, então o cultivo em larga escala de apenas um produto predominante. No sul dos Estados Unidos, por exemplo, foi o algodão. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos açúcar e cana-de-açúcar e café. E, dentro desse contexto, uma produção voltada para o mercado externo. Então, assim, os dois modelos, de povoamento e de exploração, estiveram presentes nas 13 colônias inglesas. Mas ao norte, as colônias do norte tiveram como predomínio o tipo de colonização de povoamento. As colônias do sul tiveram como predomínio as colônias de tipo exploração. E aí vem a atividade. E aí você já vai fazer uma alteração para mim já no enunciado, tá? Vamos lá então? Vamos ler como é que deveria ter sido redigido? Houve um erro aí, vamos consertar. O processo de colonização das 13 colônias inglesas na América
seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. As colônias do Sul se caracterizaram como colônias de exploração, conserta aí, e as colônias do Norte como colônias de povoamento. Levando em consideração as pesquisas realizadas e todo o conhecimento adquirido, observe o mapa e responda às questões. Vamos lá então? Aqui o mapa, né, com as 13 colônias inglesas, desde Massachusetts até Geórgia, e aí vem a primeira atividade. Pinte no mapa acima, com cores diferenciadas, as colônias que representam o grupo do Sul e as que representam o grupo do Norte, criando uma legenda para facilitar a identificação. Eu vou, logicamente, te identificar, mas quem vai pintar é você. Quem vai colorir é você, logicamente, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou colorir aqui? Não, eu vou trazer pronto, né? E aí você vai se baseando, olha aí. Então nós temos aí as 13 colônias inglesas e nós vamos ter em rosa as colônias do Norte. Perceba que esse mapa traz um outro grupo, né? As colônias centrais. Mas vamos lá. As colônias do Norte: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Então é pintar esse pedaço em rosa. Pode escolher a cor que você quiser. Em amarelo, eu tenho as colônias do centro. Então eu tenho Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. Essas colônias do centro, elas acabavam mesclando, né, características tanto do norte quanto do sul, meio que uma área de transição. E em verde, aí vocês têm, conforme a legenda, as colônias do sul: Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Se você quiser seguir, logicamente, a atividade do PET e não colocar diferenciado as colônias centrais, você pode pintar então as colônias do norte como sendo desde Massachusetts até a Pensilvânia, né, até Delaware, e pegando ali a partir de Maryland até a Geórgia, a porção verde, como as colônias do sul. Eu, se fosse você, já que vai pintar, pintaria as 3 áreas, né, para facilitar. Colônias do norte, colônias do centro, colônias do sul. Bora voltar então? Então, dá a pausa, faz seu colorido legal e vamos avançando então, tá? Caracterize cada tipo de colonização levando em consideração a economia e a organização social. Então, nós vamos ter aqui, né, nas colônias do sul, predominando a economia baseada na exploração da mão de obra escrava negra africana, com a predominância de grandes latifúndios monocultores. Nós já vimos isso, né? Resumidamente, numa palavrinha inglesa, plantation, tá? As colônias do norte, aí nós vamos ter uma mão de obra livre e assalariada, o predomínio de pequenas propriedades, o predomínio de algumas manufaturas que começam ali a se desenvolver. Mais ao norte, inclusive próximo ao sul do Canadá, nós vamos ter o desenvolvimento de atividades pesqueiras, ou mesmo da exploração de madeira, ou mesmo uma atividade naval com o surgimento de alguns estaleiros ali mais ao norte, tá? Aí é só você fazer a construção bem tranquilinha da resposta sul e norte para ficar tranquilo, tá? Vamos lá então, continuando? Analise as diferenças entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Comente. Sim, logicamente sim. Por quê? Porque entenda, o processo de independência ele se conclui ali em 1781, quando essas áreas coloniais, deixa eu voltar no mapa aqui para você, quando essas áreas coloniais conseguem se libertar do domínio inglês, do parlamento inglês definitivamente. Mas claro que uma vez independentes, as diferenças locais vão falar mais alto. E de unidos, os estados só tinham um nome. A partir do século XVIII e principalmente durante o século XIX, quando esse território vai crescer, né, quando ele vai atingir o Oceano Pacífico, as diferenças vão só se acentuar, quando o domínio vai atingir desde o Atlântico até o Pacífico. Tanto é que ali em meados do século XIX nós tivemos uma guerra civil, colocando frente a frente
os estados da União, os estados do Norte e os estados confederados do Sul, para ver qual modelo iria predominar a partir daquele momento. Se o modelo manufatureiro de mão de obra livre e assalariada do Norte, ou se o modelo agroexportador latifundiário escravista do Sul. Venceram os estados da União e o modelo manufatureiro, industrial e liberal do Norte começa a predominar no histórico político e econômico dos Estados Unidos. Então, voltando para a questão, olha o que ela te pergunta. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Sim, foram um problema, que só foi, entre aspas, solucionado ali em meados do século XIX. Tá? Então essas diferenças só se acentuaram. E isso reflete-se muito na questão política, inclusive, dos Estados Unidos, né? Com os estados tendo uma autonomia política ainda hoje, em diversos assuntos. Mas isso é um outro contexto, tá? Vamos avançar no PET? Então, uma construção, 2, 3 linhas bem tranquila aí, argumentando em cima disso. Vamos lá. Atividade 2. Após a Guerra dos 7 Anos, entre França e Inglaterra, mas que acabou respingando aqui na América, muito naquela fronteira entre o Canadá e as 13 colônias. Colonos franceses ali no Canadá tentaram invadir o território colonial inglês, e aí a disputa que surge na Europa vem para a América, né, com uma vitória da Inglaterra. A Inglaterra sai vitoriosa da Guerra dos 7 Anos, conquista o Canadá, conquista a parte de colônias francesas na América Central, né? A França sai fragilizada economicamente. A Inglaterra, apesar de vencedora, sai com os cofres bem vazios da Guerra dos 7 Anos, com problemas para resolver. Presta atenção. No entanto, isso não significa que não tiveram perdas econômicas em outros setores. Para minimizar os déficits na economia gerados pelo conflito, a Inglaterra resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre suas colônias, em especial as colônias inglesas na América. Essas medidas de controle consistem em taxas de impostos que passariam a ser cobrados ou intensificados para que a metrópole pudesse minimizar as perdas financeiras ocorridas durante o conflito com a França. No entanto, as colônias americanas da Inglaterra não reagiram bem a essas determinações da metrópole e vários conflitos eclodiram no território americano. Entre os mais famosos está o The Boston Tea Party, ou a Festa do Chá de Boston, que foi quando colonos disfarçados de nativos, ou seja, de indígenas, invadiram navios ingleses e jogaram uma carga de cerca de 300 caixas de chá ao mar. Esse episódio está retratado na imagem a seguir que você tem no seu PET. Então você tem aqui colonos disfarçados de índios que vão entrar nos navios ingleses que transportavam chá após a edição da Lei do Chá, jogando esse carregamento ao mar, e isso gerou uma reação imediata da Inglaterra. Para além da Lei do Chá, outras medidas de arrecadação financeira foram estabelecidas após analisar a imagem baseado nas pesquisas da internet e no livro didático, preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Então vocês têm aqui uma tabela com os impostos que foram atribuídos à sociedade colonial pelo parlamento inglês, e a tabela pede o ano de origem desses impostos e o que esses impostos determinavam. Nós vamos preencher, eu vou te dar um modelo para você conferir aí suas respostas, ver se está tudo tranquilo. Mas entenda, esse é um ponto importante desse processo de independência das 13 colônias. Por quê? Porque como durante muito tempo a Inglaterra deixou essas áreas livres, neste momento em que a Inglaterra vai tentar impor uma série de leis, isso vai gerar uma reação imediata dos colonos, que primeiro vão tentar representatividade no parlamento. Como não conseguem representatividade no parlamento inglês, aí o processo de independência ganha força. Aí o ideal de independência ganha sentido nesse momento. Rod, como é que eu vou preencher isso aqui? Pô, trouxe aqui, é um Rod Brito, né? Aí, para você. Então, olha lá. O imposto, Lei do Açúcar, 1764. O que determinava? Que os colonos ficariam obrigados a consumir açúcar das Antilhas Inglesas
bloqueando o contrabando de açúcar e derivados, como, por exemplo, o rum, que era fabricado ali nas colônias do sul, e o de escravos nas costas africanas. Isso, logicamente, vai gerar uma reação de resistência por parte dos colonos. Lei do Chá, 1773. Apenas a Companhia das Índias Orientais poderia trazer chá da Ásia para a América. E isso, como eu disse, gerou uma revolta tão grande que acabou gerando a reação com a destruição do carregamento de 300 caixas de chá no The Boston Tea Party. Lei do Selo, 1765. Todos os documentos, jornais, revistas, cartas e livros em circulação na colônia deveriam receber selos vindos da metrópole inglesa, ou seja, para que esses jornais, revistas, cartas, documentos pudessem circular dentro das 13 colônias, primeiro era necessário adquirir o selo que vinha junto ao parlamento inglês e, logicamente, transferindo recursos da colônia para a Inglaterra. As leis intoleráveis, 1774, foram, na verdade, uma reação ao The Boston Tea Party, né? Olha lá, o fechamento, o que determina, né? O fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem o valor do carregamento de chá lançado ao mar e a fixação de várias tropas inglesas na cidade de Boston, dando ainda maiores poderes ao governador de Massachusetts. Então, dá sua pausa marota aí, faça suas anotações, preencha o seu quadro aí comparativo, bem tranquilo, e vamos avançando comigo agora. Fechou? Vamos avançando então, tá? Então, preenchido o quadro, vamos avançar dentro desse nosso contexto. Então, nós vamos já para a questão 3 da semana 2, para a gente não estender muito essa semana 2, esse vídeo. Então, olha lá. Em 4 de julho de 1776, era aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas, em relação à sua metrópole, e era criado, como consequência, o primeiro país livre do continente americano, os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a declaração e iniciou um conflito com as 13 colônias. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, analise a imagem a seguir e depois leia um trecho do documento. Então, eu tenho a imagem, né? Importante a legenda, ok? Importante a legenda. Então, eu tenho aqui da esquerda para a direita Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson reunidos na Filadélfia, na Pensilvânia, para revisar o rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Essa é uma pintura de 1932. Bom, vamos avançar? Mas antes da gente avançar, vamos só lembrar, tá? Lá na semana 1, nós vimos Revolução Francesa e nós comentamos sobre o movimento iluminista. Vimos que o movimento iluminista gerou uma consequência muito grande, repercussões muito grandes no mundo afora, não só na Europa. A independência dos Estados Unidos é considerado o primeiro movimento inspirado nas ideias iluministas que atingiu seu objetivo final. Esse é um marco muito importante, tá? Então eu tive ali as revoluções inglesas do século XVII, depois eu tive o movimento iluminista se consolidando com ideias políticas, sociais, econômicas ali na Europa, e a independência das 13 colônias acabou sendo o primeiro movimento realmente inspirado nesses ideais iluministas que teve um resultado positivo. Vamos lá então? Então eu tenho o trecho da Declaração de Independência e vem as atividades, né? Eu já deixei marcado aqui para a gente facilitar na hora de responder, mas vamos lá? Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Então, nós já vimos, né? Vou voltar na imagem daqui a pouco, mas é só descrever. Ali eu tenho líderes do movimento pró-independência já redigindo a Constituição, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quem são os personagens contidos nela? Vamos lá, então? Então, nós temos Benjamin Franklin, nós vamos ter John Adams, nós vamos ter Thomas Jefferson, tá? Só isso, simples assim. Redigindo a Declaração de Independência. A qual classe social representavam? Qual classe social pertenciam? A uma elite local, né? A uma burguesia local. A um grupo
que conduz o processo de independência nos Estados Unidos, tá? Brancos, protestantes, de maioria burguesa, conduzindo esse processo. As elites de cada estado, de cada colônia, né? O que eles estão fazendo? Mais uma vez, só para a gente fechar, redigindo o rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Simples assim. Sobre o trecho da declaração, e aí vem a parte, né? Que eu já deixei marcado. Sobre o trecho da Declaração de Independência, quais as principais defesas que ela faz? Vamos lá? Aqui, ó. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. É isso. Simples assim. É só pegar no trecho e transcrever. De qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Nós já comentamos, do movimento iluminista, tá? A inspiração é clara no movimento iluminista europeu, ali no século XVIII, século das luzes. Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse país independente? Aqui o trecho se refere. Então aqui, ó. Quais seriam esses direitos inalienáveis, tá? Esse trecho aqui ainda dá para aproveitar sobre a Declaração de Direitos e as principais defesas, né? Defendiam os direitos inalienáveis, se você quiser completar, que estes são a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Ou seja, os governos que se estabelecem têm que estar de acordo com a vontade daqueles que ele representa, da sociedade que esses governos vão representar. E aí, na última atividade, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? Cabe ao povo o direito de alterar o governo ou abolir e instituir um novo governo, caso essas garantias que são naturais não fossem asseguradas pelo governo. Ou seja, se o governo não consegue assegurar os direitos à vida, à liberdade e à procura da felicidade, segundo o trecho, é de direito do povo destituir esse governo e instituir um novo governo mais representativo. Simples assim, tá? Olha a outra parte. A que povo o trecho se refere? E aí tem uma discussão. A Declaração de Independência dos Estados Unidos vai implementar um governo baseado numa tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Vai implementar uma sociedade de base democrática aos seus cidadãos. Mas quem são os cidadãos? Homens, brancos, com posses. Mulheres, índios e negros não tiveram direitos assegurados na Declaração de Independência dos Estados Unidos, nem na Constituição norte-americana. Então isso é muito importante, né? A que povo cabe todo esse processo político? Apenas aquele grupo privilegiado que conduziu o processo. Grupos foram excluídos desse processo de aquisição de direitos. Faz sentido. É um processo conduzido pela elite para a elite, né? Bom, pessoal, com isso chegamos ao final desse vídeo da semana 2 do seu PET 2 do 8º ano. Próximo vídeo, semana 3. E aí a gente já avança para a penúltima semana desse PET 2. Lembrando que semana que vem já tem PET 3 na área, tá? Então, se chegou até aqui, um abraço para geral, tudo de bom. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho para mais vídeos do Rod Brito. Navega aí nas playlists, tem várias playlists de história geral, história do Brasil, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, muita coisa já no canal. Um salve para você, tudo de bom. Lembrando que história é com Rod Brito e que é sem massagem, pai. Fui!